Naquele momento, então, Donald Trump vence a eleição, mas ainda levaria vários meses para ele assumir o poder. E um dia, já com a vitória de Donald Trump, já com o presidente eleito, ele me perguntou: papai, o que vai acontecer com a gente quando Donald Trump tomar o poder? E eu falei: nada. O teu pai tem visto, tua mãe tem visto, vocês estão na escola, não há nada a temer, está tudo bem, né? Eu certamente, né, ao terminar a frase, entendi que eu tinha mentido para ele, porque não dá para prever, mas eu não sabia de que forma eu tinha mentido. Vários meses depois, já com o Donald Trump no poder, ele volta para casa muito, muito abalado, e depois de muita conversa, a gente conseguiu tirar dele o que tinha acontecido e ele contou a história num pátio da escola, numa brincadeira normal de futebol. Essa brincadeira vira um tipo de disputa e a coleguinha então vira para ele e diz: tomara que você seja deportado. O que aquilo ali me mostrou, eu acho que mostrou inclusive para a escola, porque isso foi algo do debate, é que esse ódio pode surgir em qualquer lugar. A deportação em massa de imigrantes, bandeira de campanha de Donald Trump, que vem sendo posta em prática em seu novo mandato, espalha medo e enfraquece a economia americana. Mais que isso, diz o jornalista Jamil Chad, molda um imaginário coletivo que permite que o discurso de ódio e a xenofobia irrompam nas situações mais inesperadas, dilacerando a alma do país. O recém-publicado Tomara que Você Seja Deportado reúne crônicas escritas entre a campanha presidencial e a metade de 2025. O Jamil se mudou para os Estados Unidos e percorreu uma dezena de estados do país, registrando as ameaças da vitória de Trump para imigrantes, indígenas e negros, por exemplo. Para ele, o país e todo o Ocidente vivem uma das encruzilhadas mais dramáticas da nossa história recente, e a sobrevivência da democracia depende da luta de uma geração inteira. Assim como uma condenação de Bolsonaro pelo STF não deva significar o fim do bolsonarismo, ele diz, uma vitória dos democratas na próxima eleição não encerraria o movimento capitaneado por Trump. Na nossa conversa, o Jamil também falou sobre a debilidade da resistência da sociedade civil americana à agenda trumpista e discutiu o novo interesse pelo Brasil em Washington nos últimos meses, que ele relaciona com disputas geopolíticas com a China na América Latina e a reação do judiciário brasileiro à trama golpista no governo Bolsonaro. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Jamil, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, a primeira crônica do livro é de outubro de 2024, né, algumas semanas antes da eleição que levou o Trump de volta à Casa Branca. O cenário já era muito difícil para os democratas, né, muito em razão da insatisfação com a economia, a inflação, mas também disso que você aponta, né, desse rebaixamento das expectativas de boa parte da população, né, que não enxergava um futuro melhor que aquele presente. Então, nesse primeiro texto, você fala que o sonho americano, né, que moveu o país durante tanto tempo, virou uma ilusão. Eu queria que a gente começasse por essa ideia, né? Queria te pedir para explicar melhor essa ideia de um sonho dilacerado, né? E o papel que essa questão teve na vitória do Trump na sua avaliação. Eduardo, esse, na verdade, é, ao meu ver, o ponto fundamental de dos fenômenos que nós estamos observando, não apenas nos Estados Unidos, mas, de uma forma geral, eu diria, no Ocidente. E, no caso americano, tem um agravante. O agravante é justamente porque um dos mitos fundadores do país, ou pelo menos dessas últimas gerações, é o sonho americano. E o que é o sonho americano? É simplesmente a possibilidade que uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, nascido em uma família pobre ou desfavorável, que com o seu próprio trabalho, na sua própria geração, possa ganhar um outro status social, possa migrar, justamente, possa ter a mobilidade social a partir unicamente dos seus próprios esforços, do seu próprio trabalho. Isso não é mais a realidade, na verdade, ela não é a realidade já há muito tempo. De fato, ela nunca foi a realidade, por exemplo, para os afro-americanos. Então, é um mito, por isso eu chamo ele de mito. Agora, para uma classe média gigantesca nos Estados Unidos, o fim desse mito gerou uma enorme frustração, um enorme ressentimento. E esse ressentimento
foi muito bem capitalizado, foi muito bem sequestrado por charlatães, por populistas, que, claro, descobriram que ali estavam eleitores potenciais. E justamente manipulando essa massa gigantesca de pessoas com sonhos dilacerados para que, obviamente, se juntassem a um movimento, porque não é um partido político, a um movimento que supostamente seria de reação ao fim do sonho americano. E que expressões, sintomas, né, casos você encontrou desse sonho americano em frangalhos, né? O que mais te chamou a atenção? Porque o livro é muito impressionante, né, em registrar casos de pobreza extrema, né, casos de populações marginalizadas que não têm acesso a serviços básicos, né? O que mais te chamou a atenção nesse tempo que você passou lá? Tem em vários locais dos Estados Unidos, porque obviamente o livro é uma viagem pelos Estados Unidos, mas em vários locais o que me surpreendeu é o fato de que esse fim desse sonho representa eu diria, uma situação muito crítica em termos sociais. Então, por exemplo, numa cidade no Arkansas, na beira do rio Mississippi, eu fiquei muito surpreso com a dimensão da pobreza naquela cidade, uma cidade absolutamente pequena, mas fora, obviamente, do mapa, com uma situação de pobreza extrema. E eu fui, obviamente, tentar, como repórter, já não apenas passando por ali, olhar para aqueles dados e tentar entender, afinal de contas, qual a dimensão dessa pobreza. E eu levei um susto quando eu descobri que, de fato, a renda per capita daquelas pessoas daquela cidade era equivalente à renda per capita de um boliviano. Então, claro, no grande império americano, na grande economia americana, com toda a força que ela tem, existe espaço, então, para que pessoas estejam vivendo como estão vivendo hoje na Bolívia ou em Bangladesh. Isso é muito impressionante, isso é muito revelador de um sistema que literalmente abandonou, e essa foi uma decisão política. Eu digo, inclusive, no livro, que a pobreza nos Estados Unidos é uma decisão política, porque recursos não faltam para esse país absolutamente rico, quando você decide, então, abandonar regiões inteiras. E só para colocar em números, nos Estados Unidos hoje, 40 milhões de americanos vivem abaixo da linha da pobreza. Uhum, sim, é impressionante, né? E chama muita atenção no livro também, né? Essa adesão de parte dos grupos marginalizados, racializados. Você fala muito dos indígenas, dos afro-americanos, dos latinos, né? Imigrantes sem documentos, à campanha do Donald Trump, né? Que não deixa de parecer contraditório, né? Porque o discurso trumpista é abertamente reacionário e ataca muito diretamente, né, esses grupos minorizados. Eu queria te pedir para falar sobre esse aspecto, né, o que te parece mais importante para entender o avanço do Trump, dos republicanos, nesses grupos especificamente. Sem dúvida, e eu acho que esse é um ponto fundamental, Eduardo, que você traz, que é justamente quando você está tão distante do poder que você de fato não entende, ou pelo menos não recebe informações de que o verdadeiro desafio à tua situação não é o teu vizinho, é justamente a estrutura de poder que foi estabelecida. Só o que faz o movimento de extrema-direita e o trumpismo é colocar basicamente uns contra os outros. Então você tem um imigrante latino sendo o alvo de discriminação, xenofobia e ódio por parte do americano pobre, ou seja, que é aquele que está basicamente na mesma condição. Ele é o primeiro eleitor de Donald Trump, aquele que tem uma condição de vida quase igual à do latino. Então é muito impressionante como nessa manipulação é colocada de uma forma, eu diria, até muito estratégica e muito brilhante não no sentido positivo, mas como estratégia, dizer, olha, o verdadeiro inimigo teu, o fator que não te leva a prosperar, não é o sistema econômico do país, é o teu vizinho, aquele que quer roubar o teu emprego. E aí também acontece algo fenomenal, que é conseguir o voto dos próprios latinos. Vale lembrar que pela primeira vez, mais de 50% dos homens latinos votaram por Donald Trump. Na mesma história, ou na mesma lógica,
cuidado, os outros latinos que estão chegando vão roubar as vagas, o trabalho, a situação econômica daqueles que já chegaram mais tempo. É muito criativo, eu diria, na forma de obter o voto, quando você, obviamente, coloca um grupo vulnerável contra um outro grupo vulnerável, enquanto você, claro, mantém o sistema intacto. Bom, uma das questões que aparecem de forma mais crua no seu livro diz respeito à deportação em massa de imigrantes, né? A gente está acompanhando a intensidade, a violência com que elas vêm sendo realizadas, né? Mas você apresenta relatos muito mais sensíveis, né? Sobre como esse processo pode ser muito brutal, né? Eu queria te pedir também para contar alguns casos, né, que mais te marcaram, as visitas que você fez, né, as viagens que você fez, que ajudam a compor um retrato muito mais humano, né, desse processo, né, que mais te chamou a atenção, testemunhando o que está acontecendo. As histórias são impressionantes, porque elas são não do livro, não só do livro, digo de uma forma geral, porque são histórias absolutamente humanas, não são histórias de números, não são histórias econômicas, são histórias de sonhos que são interrompidos ou sonhos que foram, na verdade, ilusões, e essas ilusões foram desfeitas no meio do caminho. E aí eu me lembro de um caso muito, muito dramático de um cubano, que fugia justamente da situação dramática que Cuba vive hoje, que fugia justamente do comunismo, que o Donald Trump tanto critica, vendeu tudo naquele momento e fez uma viagem muito longa, saiu de Cuba, foi para Nicarágua, um voo que é muito caro, inclusive para o cubano médio. Ele vende a casa dele, faz essa viagem, chega na Nicarágua, vai até o norte, basicamente cruza para o México e vai chegando até a fronteira americana, e ele chega na fronteira americana 2 dias depois da posse de Donald Trump, e já com a fronteira fechada. E aí ele vive uma situação dramática. Ele não tem mais como entrar, visualmente eu fui até esse local porque eu queria entender o que era aquilo. E você estar num local em que você pode ver o teu sonho, ou pelo menos aquilo que você acredita que seja o sonho, o destino daquele sonho, você pode ver e você não pode aceder a ele. É muito dramático. Mas ele tinha uma dramaticidade ainda maior no caso daquele cubano. Ele não pode voltar para Cuba. Ele não tem como voltar para Cuba. Então ele estava num limbo absoluto, ele não tinha a mais mínima chance de entrar nos Estados Unidos e não tinha mais para onde voltar. E claro, a preocupação dele naquele momento é: onde será a minha casa? Onde será, a partir de agora, a minha vida? E ele estava naquele limbo, e um limbo que, claro, dava para ver literalmente na cara dele o drama, a angústia daquele personagem. Isso é só uma das tantas e tantas histórias. Também uma história nessa mesma fronteira de uma família, também da mesma situação, que tinham vendido, se eu não me engano, era de El Salvador, tinham vendido tudo e não tinham como voltar. E as crianças, obviamente, sem saber para onde iam. E várias outras histórias, inclusive, de muitos imigrantes com muito medo, simplesmente por terem entrado de forma irregular. E aí eu me lembro no caso, que eu até trago no livro, de um rapaz que foi rezar, ele foi à missa e acabou preso, com o ICE, que é a Polícia Migratória Americana, basicamente fazendo as batidas, não só nas estradas, nas ruas, etc., mas na porta das igrejas. E lembrando aqui que quem vai à igreja, principalmente hoje nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, são os imigrantes. Então a polícia sabia que ao ir à igreja, certamente acabaria com um número de pessoas presas, e esse foi um deles. Foi rezar e acabou preso. Jamil, você fala no livro, né, das implicações mais objetivas, digamos, né, das deportações em massa. Então, essa situação de terror que os imigrantes vivem, né, a possível falta de mão de obra em alguns setores, mas fala também do que a gente poderia chamar de repercussões mais subjetivas, né? O discurso e as ações do Trump para você criam um imaginário muito violento que chega até as crianças. Isso aconteceu com o seu filho e virou o título do livro, né? Uma briga na escola. Um colega falou essa frase, né, que você alçou ao título: tomara que você seja deportado.
Queria te pedir para contar um pouco melhor esse episódio, como isso aconteceu, e refletir sobre como as deportações em massa estão moldando esse novo imaginário, né, muito violento nos Estados Unidos. De fato, essa história começou muito antes daquele episódio. Começou quando esse meu filho mais novo, muito inseguro em relação a viver em Manhattan, claro, estava saindo da zona rural da Suíça e sendo colocado no meio de Manhattan. Com 10 anos de idade, obviamente, ele teve toda uma adaptação. Naquele momento, então, Donald Trump vence a eleição, mas ainda levaria vários meses para ele assumir o poder. E um dia, já com a vitória de Donald Trump, já com o presidente eleito, ele me perguntou: papai, o que vai acontecer com a gente quando Donald Trump tomar o poder? E eu falei: nada. O teu pai tem visto, tua mãe tem visto, vocês estão na escola, não há nada a temer, está tudo bem, né? Eu certamente, né, ao terminar a frase, entendi que eu tinha mentido para ele, porque não dá para prever, mas eu não sabia de que forma eu tinha mentido. Eu sabia que era talvez uma ilusão minha achar que nada iria acontecer, mas talvez uma esperança. Vários meses depois, já com o Donald Trump no poder, ele volta para casa muito, muito abalado, e depois de muita conversa, a gente conseguiu tirar dele o que tinha acontecido, e ele contou a história, essa história que você resumiu, de que num pátio da escola, numa brincadeira normal de futebol, essa brincadeira vira um tipo de disputa, e a coleguinha então vira para ele e diz: tomara que você seja deportado. E ele leva um susto, porque ali ele entendeu que ele não fazia parte daquela sociedade, ou pelo menos ele era visto por aquele grupo como alguém de fora e que poderia ser deportado. E tomara que você seja deportado é algo muito, eu diria, explícito, né? Não é um xingamento de uma brincadeira, é algo muito claro. E ele entendeu que, então, claro, ele tinha uma situação de vulnerabilidade. E, claro, nós também, os pais, e até a própria escola, porque isso foi, obviamente, levado para a escola, houve uma compreensão de que quando você liberta a xenofobia e que você promove justamente o ódio como uma política pública, a expressão dela ela pode surgir em qualquer lugar daquela sociedade. Era uma cidade democrata, progressista, multicultural e numa escola muito bacana, né? Ou seja, improvável que uma coisa dessa acontecesse ali. E aconteceu. Claro, não teve nenhuma repercussão, ele não foi deportado. Mas o que aquilo ali me mostrou, eu acho que mostrou inclusive para a escola, porque isso foi algo do debate, é que certamente você pode estar falando do muro entre Estados Unidos e México, da construção daquele muro, que ele é muito dramático, etc. Mas quando tudo isso é autorizado e quando tudo isso faz parte do imaginário coletivo, esse ódio pode surgir em qualquer lugar. Então, é um exemplo muito pequeno, no fundo, e eu tive relatos dramáticos de famílias de todo tipo, principalmente aqueles que tinham os filhos americanos e os pais brasileiros ou latinos, e os pais são presos e as crianças têm que ser dadas basicamente para um guardião cuidar dessas crianças. Então tem um fenômeno muito curioso nos Estados Unidos nos últimos meses, que são de padres, bispos, que são os guardiões legais de 60 a 70 crianças, cada um deles. Porque, claro, toda a comunidade daquela igreja vai lá e pede para o padre, pede para o bispo, para o pastor, para ficar basicamente com as crianças, né, em caso haja algum tipo de deportação. Então, essa situação ela é reveladora de uma alma que é basicamente dilacerada do país, porque não é só aquele que está de forma irregular nos Estados Unidos que tem medo. Todos hoje têm medo de algum tipo de violência, de algum tipo de agressividade, de algum tipo de discriminação. E aí a gente descobre que o muro, neste caso, está em toda parte da sociedade americana quando esse discurso do ódio é autorizado. Jamil, eu fiquei curioso, né, lendo o livro, fui contar quantas vezes você escreve a palavra encruzilhada. São 10 vezes pelas minhas contas. Eu até achei que seriam mais, né, porque essa é uma ideia muito presente nos seus textos. De alguma maneira, sintetiza boa parte do que da mensagem que você está defendendo em relação aos Estados Unidos hoje, né?
Então, por que essa palavra encruzilhada, né, representa tão bem esse diagnóstico, né, faz tanto sentido para você? Como que você enxerga os sentidos dela hoje? Tem aquela situação, né, que às vezes a gente passa por uma encruzilhada sem saber que passamos por uma encruzilhada. A gente só vai descobrir lá na frente, no caminho, que de fato lá atrás foi aquela encruzilhada que a gente não viu e a gente tomou um caminho, enfim, e aí deu no que deu. Neste caso, eu acho não só neste caso, no caso brasileiro também, no caso da história das democracias, nós estamos na encruzilhada e o cartaz é muito claro. Ele está nos dizendo: essa geração está vivendo uma encruzilhada. Vocês têm a possibilidade de sair em defesa do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos, ou vocês têm a opção de abrir mão de toda essa luta e ver essa onda autoritária desembarcar. Eu acho que, sinceramente, essa encruzilhada é talvez uma das encruzilhadas mais fundamentais na história recente do Ocidente, porque uma mudança nesse padrão, ela não é irreversível, nada é irreversível, mas ela pode ter uma longa duração com um desmonte muito dramático de direitos que custaram muito caro para serem obtidos, principalmente as populações afro-americana ou afro-brasileira, as mulheres, a comunidade LGBT, que lutaram por muitas décadas para estar onde estão. E, de repente, isso ser desfeito da noite para o dia é muito dramático. Então, a encruzilhada é uma encruzilhada da democracia, não só americana. O que acontecer nos Estados Unidos vai ter um impacto global. Isso, claro, para a ordem internacional, as relações com a China, tudo isso é verdade, mas também terá um impacto direto na sobrevivência de todas as democracias ocidentais. E pensando nessa sobrevivência das democracias ocidentais, né, que cenários você está vendo para os próximos anos, né? Em que pé você imagina que a gente vai chegar, por exemplo, no fim do governo Trump, né, desse mandato, se as coisas continuarem do jeito que elas estão, né? Em que você consegue antever falando nesse momento? Olha, tem de fato a Universidade de Gotemburgo, que faz basicamente um banco de dados mundial sobre as democracias, sobre a saúde das democracias, e eles falaram esse ano algo muito significativo. Disseram o seguinte: que se o ritmo do desmonte continuar nos Estados Unidos, no ano que vem, no relatório da Universidade de Gotemburgo do ano que vem, chama VDEM, V-DEM, D-E-M, de democracia, se não nada mudar, no ano que vem, os Estados Unidos deixarão de figurar na classificação de democracias. Isso é impressionante se a gente pensar, né, pelos critérios de censura, pelos critérios de ataques às instituições, pelos ataques aos juízes, etc, etc, etc. É muito dramático. Eu realmente acredito que qualquer tipo de luta para a defesa da democracia e um projeto de civilização que tenha direitos humanos como base, essa vai ser uma luta de uma geração inteira. Não vai ser uma luta até a próxima eleição, porque basta ganhar um democrata no outro ano, que aí está tudo resolvido. Nós vimos no Brasil o que significa quando você vence a eleição, mas aquele movimento continua. E eu, sinceramente, não acredito nem sequer que uma condenação de Bolsonaro, por exemplo, no Brasil, significa o fim do bolsonarismo. Talvez daquele bolsonarismo que a gente conhece, mas não do movimento. E eles têm muito isso de uma forma muito clara, que eles não respeitam o ciclo eleitoral. O ciclo eleitoral é fundamental para chegar ao poder, mas uma derrota num ciclo eleitoral não significa o fim do movimento. Então, por exemplo, eles transformam uma derrota eleitoral em mais uma conspiração para justamente ganhar massa, ganhar inclusive adeptos, mobilizar. Qual é a conspiração? De que foi uma eleição roubada. Não é? E que eles obviamente ganharam aquela eleição, etc., e mobilizam a sociedade com aquilo, ou pelo menos uma parte da sociedade. Tem outro aspecto, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos. Eu conto muitas histórias a partir do ponto de vista do eleitor trumpista. Por quê? Porque eu, desde o começo, eu me inscrevi como apoiador, justamente para receber todo o material, não como repórter, para receber todo o material como um eleitor, como se eu fosse um eleitor trumpista. E aí algo muito incrível acontecia cada vez que ele sofria um revés. Então, por exemplo, a gente não vamos nos esquecer, Donald Trump foi condenado
né, em última instância nos Estados Unidos, antes da eleição. Isso aconteceu, gente. E aí, aquele dia que ele foi condenado, 5 minutos depois da condenação dele, os apoiadores, no caso eu, recebi um e-mail, um WhatsApp e um SMS, as 3 coisas ao mesmo tempo, dizendo o seguinte: fui condenado, estão me perseguindo, aperte aqui para doar para a minha campanha. Ou seja, até mesmo a derrota é transformada em capitalização daquela própria campanha, em mostrar que, na verdade, estamos juntos, estão tentando me silenciar, como tentaram me matar, e não querem deixar eu ser presidente, etc. Então, até a derrota, que parece óbvio, agora você fala, acabou, o cara foi condenado, acabou. Não, não acabou. Então, se nem a condenação é uma derrota, imagine só uma derrota eleitoral. Por isso que é tão importante a gente entender que o desmonte dessa onda autoritária, ela vai levar muito tempo e ela vai exigir que a própria democracia se sofistique, no sentido de garantir democracia para todos. Você não vai ter como você lutar contra uma lógica toda dessa, mantendo uma democracia que abandona milhões de americanos ou brasileiros, que continua ignorando uma parcela da população. Que democracia é essa? Como você vai recrutar para a defesa da democracia se você não garante que ela chegue a todos? Com certeza. Bom, eu quero continuar nesse tópico, mas você falou aqui do conspiracionismo. Eu queria te perguntar sobre isso, porque um dos textos do livro é uma entrevista que você fez com o Viking do Capitólio, né? Aquela figura que ficou super conhecida no 6 de janeiro. Ele é fascinante porque ele só come comida orgânica, você escreve, né? Acredita que Washington fica sobre uma linha energética do planeta, como também Machu Picchu, Stonehenge, né? E que por isso permite exercer poder sobre a mente das pessoas. Queria então te pedir para falar um pouco sobre esse encontro com ele, né? E o que você aprendeu sobre o papel das teorias conspiratórias no trumpismo. Eu acho que, de fato, quando a gente tem um encontro como esse com ele, você descobre que aquela conspiração de que Trump venceu a eleição e que foi roubado é só parte de uma conspiração maior, de uma conspiração em relação a qualquer aspecto da vida, sempre que envolva instituições ou poder. Então, ele não acredita nas empresas de alimentos, então ele só come orgânico, ele não acredita na política, ele não acredita nos jornais, ele não acredita em nada que tenha algum tipo de institucionalidade. Não é só a conspiração política. Ele vive, a vida é basicamente uma grande conspiração e ele precisa lutar contra todas essas grandes conspirações. Isso tudo, claro, bombardeado por desinformação, sem dúvida nenhuma. Inclusive foi curioso porque quando eu enviei o rascunho do livro para o Walter Salles fazer o prefácio, a primeira reação do Walter foi me escrever e foi dizer: nenhum roteirista do mundo teria criado a narrativa daquele viking. De uma forma muito dramática, você convencê-lo de que não, olha, de fato não existem essas linhas por baixo do Capitólio, de fato Trump perdeu a eleição, de fato as comidas, claro, o orgânico pode ser até melhor, mas você tem outras opções. Tudo isso não faz parte de discussão. E aí também tem um outro aspecto que eu descobri na conversa com ele, é que ele não faz parte do Partido Republicano. Não é um partido político, é um movimento. Ele faz parte de um movimento. E esse movimento, você não desfaz ele tornando o partido ilegal, trazendo a ciência e dizendo, olha, a vacina salvou milhares de vidas na pandemia. Aquelas teorias e aquela visão de mundo acabam fazendo parte de quem eles são. Então, é muito difícil você desmontar aquele candidato, aquele movimento, porque, no fundo, você vai ter que desmontar. Aquela pessoa vai ter que se desmontar. Quem é ela depois de você desfazer todos aqueles mitos, ou aquelas mentiras, no caso? Então, não é uma opção racional política só. É, acima de tudo, uma opção quase existencial daquelas pessoas. Né? Tem algo muito mais profundo. Também é muito curioso porque, claro, ali eu entendi que ele não é um líder de nada. Ele era a expressão, no fundo, talvez mais bem acabada do colapso
do sistema econômico, né, das injustiças econômicas, das falhas profundas da democracia e, claro, da desinformação na nossa era de plataformas digitais. Você coloca tudo isso junto, ele é uma espécie de expressão. Até o título do capítulo é orgânico. Não só porque ele só come comida orgânica, porque de fato ele é essa expressão orgânica de um movimento. Jamil, de alguma forma, né, eu acho que o seu livro ajuda a pensar isso. O que o Trump diz e o que ele faz não é surpresa para ninguém, né? Ele vem dizendo essas mesmas coisas há muitos anos, né? E as ações do governo, elas já estavam mais ou menos explícitas no projeto 2025, né? As deportações em massa, o ataque às universidades, às instituições, etc. Talvez o que mais surpreenda na conjuntura atual seja a debilidade, né, da resistência ao governo Trump, né? Pensando tanto no Partido Democrata, né, que está basicamente paralisado, mas também nas instituições republicanas, né, como a Suprema Corte, que tem uma configuração muito diferente da do Brasil, né? E também da sociedade civil organizada. Eu fiquei lembrando de algo que você disse, acho que na entrevista para o Juca Kfouri, né? Que os americanos eles não sabem bem como resistiu ao avanço do autoritarismo, porque ninguém imagina que seja possível um presidente ditatorial com traços ditatoriais como o Trump nos Estados Unidos, né? Então, pensando nessas frentes todas, né, que diagnóstico você faz dessa resistência, né, dos campos democráticos à agenda do Trump? Em que pé a gente está hoje? Olha, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque realmente eles estão surpresos, eu diria a classe média, inclusive a elite intelectual, está assustada, não sabe reagir, porque nunca foi à rua, nunca tomou o espaço, porque estava garantido justamente por décadas. Isso não é verdade, por exemplo, para a população afro-americana, que lutou e luta diariamente pelos seus direitos, mas a grande massa de americanos nunca saiu à rua para defender a democracia. Para eles, está sendo uma surpresa gigantesca. Então, isso começa a mudar, verdade. Isso começa a ter algum tipo de organização, é verdade. O problema é que do outro lado tem um trator sendo passado e eu não tenho certeza se haverá tempo hábil para que a resistência se organize. Aconteceu algo que não está no livro, porque aconteceu isso comigo depois que o livro já estava fechado. Estou até pensando numa eventual nova edição colocar esse capítulo. Eu fui convidado em Nova York por um grupo de artistas que eles queriam justamente pensar em resistência e, na verdade, já organizar a resistência. São artistas da Broadway, gente extremamente culta, com muita bagagem, eu diria, humanística, etc. Grandes artistas vencedores do Tony Awards, etc. E me chamaram, eu fui. E a gente chegou lá e eu fiquei imaginando, eles vão chegar lá, vai ter uma mesa gigante e cada um vai pegar olha, você vai fazer parte das plataformas digitais, eu vou fazer fundraising, o outro vai fazer a campanha, o outro vai falar com políticos, etc. Não, quando eu chego lá na casa dessa senhora, tinha várias almofadas no chão, e eles todos sentados no chão, sem sapato. E aí a dona da casa, então, fez uma pergunta e disse, olha, vamos aqui começar a resistência, e hoje eu quero começar com uma reflexão. E a reflexão é para que todos nós possamos sair daqui no final do dia com uma resposta. E a pergunta era, se você fosse uma planta, quem você seria? Aí eu pensei, meu Deus do céu, eles vão ser atropelados. Ou seja, realmente há um grau de ingenuidade enorme. E eu vi esse grau de ingenuidade. E claro, não estou dizendo que isso é generalizado, obviamente que não. Óbvio que tem a parte dos advogados, a parte legalista, que é extremamente hábil, veloz, confrontando todas essas ordens executivas de Trump nos tribunais. Isso tem acontecido, mas eu só tenho visto acontecer, pelo menos por enquanto, numa espécie de judicialização da resistência. Eu não tenho visto uma resistência de ocupação, de pressão. Isso não tenho visto. E claro, isso pode ser decisivo. Se você não tem a massa
da população resistindo, eu fico imaginando que do lado da Casa Branca tem até uma certa tranquilidade, falar vamos adiante com o projeto. Uhum, com certeza. Bom, a gente está conversando na primeira semana do julgamento do Bolsonaro no STF, né? É um julgamento que está sendo acompanhado muito de perto pela imprensa internacional, em grande medida, né, por contrastar o que aconteceu nos Estados Unidos, né, em outros países, em que líderes autoritários ou incitaram golpes de Estado, ou avançaram com uma agenda, né, antidemocrática e ficaram absolutamente impunes, né? Então, como você olha, né, para o que aconteceu nos Estados Unidos desde o 6 de janeiro, tendo como ponto de partida, como referência, né, o Brasil, que investigou e agora está julgando o Bolsonaro, né? Que paralelos você consegue traçar? Essa é uma história muito interessante, porque realmente, inclusive para vários acadêmicos americanos, inclusive políticos americanos, a situação no Brasil tem sido acompanhada com muito interesse. Claro, a situação americana, inclusive legal, é diferente. Nos Estados Unidos, mesmo uma pessoa condenada, como é o caso do Donald Trump, pode assumir a presidência, então a lei é diferente também. Não vamos aqui também generalizar dizendo nós estamos ensinando, etc. Não, se nós não tivéssemos as leis que nós temos, talvez a história seria outra. Enfim, o que eu quero dizer é que, respeitando esses elementos, o que é importante é mostrar que, de fato, existe algum tipo de reação ao autoritarismo. No caso brasileiro, isso tem sido, sim, via o STF. E isso tem sido acompanhado com muito interesse por todos. E aí, quem são todos? Primeiro, as democracias ocidentais, principalmente os europeus, que eu converso muito, muitos governos europeus olhando para o Brasil para tentar entender até onde pode ir uma democracia para sobreviver. Até eu ouvi de um alemão outro dia, falava, a gente sabe como morrem as democracias, mas a gente está tentando descobrir agora como elas sobrevivem. E essa é basicamente uma das experiências. Então, em primeiro lugar, as democracias olhando para o Brasil com muito interesse. 2, a extrema-direita internacional também olhando para o Brasil com muito interesse. Por quê? Porque a gente sabe que o projeto da extrema-direita sempre foi desmontar os judiciários, porque ela não pode implementar o projeto dela enquanto houver o judiciário, enquanto houver Constituição. E ela está, nesse caso agora do Brasil, meio que reforçando a sua tese, dizendo, viu, como é fundamental atacar o judiciário desde o dia 1, porque quando a gente vai eventualmente ser confrontado, vai ser por eles. Então, a extrema-direita acompanhando com muita atenção o que está acontecendo no Brasil. E, por fim, claro, o próprio governo americano, que aí vive uma situação um pouco mais complicada, que é, obviamente, ao mesmo tempo, olhar para a extrema-direita brasileira, mas não só a extrema-direita brasileira. O governo americano quer, acima de tudo, um governo no Brasil que seja simpático aos interesses americanos e não simpático aos interesses chineses. Então também tem uma outra camada que não é a ideológica, é uma camada geopolítica, uma camada de controle, basicamente, da América Latina, da volta do controle da América Latina para os americanos. Então tem tudo isso acontecendo, e tudo isso acontecendo, sim, no Brasil. Isso me fez lembrar, né, desses discursos de que o Brasil nunca foi uma prioridade em Washington para o governo americano, aquela ideia de que era, sei lá, a 47ª prioridade de qualquer autoridade em Washington, e parece que a coisa mudou muito nos últimos meses, né, com as tarifas, com a pressão sobre o governo brasileiro. E eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Como que você está enxergando esse novo cenário? Parece que o Brasil tem um protagonismo maior, mas pelos motivos menos desejados, né? Como que você está lendo essa nova conjuntura? O Brasil, na verdade, e a América Latina voltam ao centro da agenda de Donald Trump, não pela América Latina apenas, mas justamente por conta dessa disputa pela hegemonia entre americanos e chineses. O governo americano coloca a China como a grande ameaça existencial à história americana. Isso é dito por eles mesmos, não sou eu que estou dizendo. O próprio Marco Rubio colocou a China como o grande desafio histórico dos Estados Unidos. Ele fala, inclusive, é um desafio maior do que foi a União Soviética durante a Guerra Fria. Ou seja, é o grande desafio americano. Nesse grande desafio americano está justamente a disputa pela América Latina, com a China já sendo o maior parceiro comercial de quase todos os países da região, mas também
colocando os seus pés em termos de infraestrutura na América Latina. E aí seria algo intolerável aos americanos ver a China basicamente controlando a região que um dia eles consideraram como seu quintal. E aí você tem visto várias ações pela América Latina toda, mas nada funcionaria se não passasse pelo Brasil, né? Ou seja, não tem projeto completo para a América Latina que deixe o Brasil de fora, no caso americano. Então o Brasil volta, como você colocou, a ser uma prioridade, ou sem dúvida nenhuma mas não por conta vamos ter uma relação positiva, ou vamos ser parceiros estratégicos. Não, é porque nós precisamos voltar a impedir que a China possa prosperar na nossa própria região. Jamil, para a gente encerrar, né, você fala dessa encruzilhada histórica, dos riscos que a democracia sofre, né, nos Estados Unidos e em outros países, mas você parece ter uma visão muito otimista, né? Você já disse, por exemplo, que a democracia vai vencer no fim das contas. Queria te perguntar as razões do otimismo, né? Que sinais você enxerga para acreditar na sobrevivência da democracia em vez da sua derrocada, né? Primeiro, eu não me dou o direito de declarar o fim da democracia, porque senão nem a mesma nossa profissão poderia mais existir. Então, eu não sei se é o otimismo ou um desespero otimista, né, que nós precisamos ter. Mas tem um outro aspecto, que é colocar isso tudo num arco histórico maior. E o arco histórico maior mostra que no século XX, a grande revolução do século XX foi a expansão de direitos. Isso é o que mudou a história do mundo. Não foi a invenção de uma vacina, de um remédio, de um tratamento, porque sem a expansão de direitos, aquele tratamento poderia ter ficado restrito a uma elite, a um grupo no poder, ou um grupo religioso, ou étnico, etc. O que mudou a história da humanidade foi a expansão de direitos. E eu não vejo esses grupos que conquistaram direitos, mulheres, afro-americanos, ou afro-brasileiros, no caso, movimento LGBT, dizendo, bom, chegou ao fim. Voltaremos para a cozinha, ou voltaremos para a prisão, ou voltaremos para a escravidão. Não vejo isso acontecendo. Então eu acho que tem um poder muito grande daqueles que já conquistaram uma expansão de direitos, deixando muito claro que isso não será basicamente aceito. De um lado isso. Do outro lado você tem uma situação que fica muito evidenciada, que democracias levam de uma forma muito importante a uma maior sustentabilidade, inclusive. A democracia e a questão ambiental, elas terão de ir de mãos dadas. Não vejo de outra forma. Então também, no que se refere à própria existência de populações em locais mais vulneráveis, isso também vai vingar. Agora, nada disso vai ser fácil. Quando eu digo que eu sou otimista, não quer dizer que eu acredito que a condenação do Bolsonaro encerra o bolsonarismo. Não, eu acho que vai ser uma disputa que vai levar anos ainda. Talvez uma geração inteira para desfazer toda essa onda autoritária. Mas eu acho que, apesar disso tudo, a democracia vai vencer. Muito bom. Então, para recapitular, o Jamil Chad é autor de Tomara que Você Seja Deportado, uma viagem pela distopia americana, que acabou de sair pela Nós. Jamil, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Privilégio todo meu. Muito obrigado pela atenção. Bom dia para todos. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixa de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!